Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Braz e hoje nós vamos resolver essa questão de física sobre vetores da Mackenzie. Questão bem interessante, bem legal, então fica ligado. Vamos lá. A questão diz assim pra gente. Com 6 vetores de módulos iguais a 8u, esse u aqui quer dizer unidades, tá bom? Construiu-se o hexágono regular ao lado. Então o que ele fez? Ele pegou 6 vetores de módulos iguais e construiu, juntou de uma forma que ele formou um hexágono regular. Beleza? Vamos continuar. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores então ele quer o módulo do vetor resultante desses 6 vetores. Beleza? Para começar a resolver essa questão aqui, ficar bem didático, bem explicadinho para vocês, eu vou enumerar esses vetores. Eu vou colocar aqui, ó, vetor 1, vou chamar esse vetor de vetor 1, esse aqui de vetor 2, esse aqui de vetor 3, aqui vetor 4, aqui vetor 5 e esse aqui de vetor 6. Tranquilo? Porque eu vou fazer aqui umas disposições, então fica interessante você saber que vetor que eu estou movendo, que vetor que eu estou utilizando. Beleza. Então, gente, percebe uma coisa aqui comigo. Eu olho para esses 3 primeiros vetores, esse vetor 1, 2 e 3, e eu olho aqui, ó, o vetor 1, o vetor 2 e o vetor 3, e o que eu observo? Eu vejo uma coisa aqui bem interessante. Olha só, perceba que a origem do vetor 2, ela está na extremidade do vetor 1, ligada, né? E a origem do vetor 3 está ligada à extremidade do vetor 2. O que isso aqui me lembra, esse tipo de associação? Me lembra o método do polígono. E é exatamente esse método que a gente vai usar para resolver essa questão. Professor, só pode resolver assim? Não, tem outras formas, ainda mais tratando de vetores. Mas essa forma que eu vou resolver aqui nesse vídeo é a forma mais didática para você conseguir visualizar o que está acontecendo, beleza? Então vamos lá, galera. Eu vou pegar esses caras e vou transpor para cá para você visualizar melhor. Então eu vou colocar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou colocar esses caras aqui, ó. Vou pegar o vetor. Opa. Pronto. Vou colocar o vetor 1 aqui. O vetor 2 aqui, da forma que eles estão ali. E o vetor 3 aqui. Show de bola. Aqui é o vetor 1, que eu chamei, né? Eu só enumerei para você saber quem que eu estou movendo, para ficar mais didático, você conseguir visualizar de uma forma melhor. Esse aqui é o 3. Tranquilo. Só que, gente, como eu vou utilizar o método do polígono para achar esse vetor resultante e depois achar o módulo dele, eu vou fazer o seguinte, ó. Repare bem, eu vou pegar o vetor 6, a origem do vetor 6 e vou juntar com a extremidade do vetor 3. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Aqui é o vetor 6. Beleza? Vetor 6 aqui. Ó. O que eu fiz? Eu peguei a origem do vetor 6 e juntei com a extremidade do vetor 3. Mas, professor, pode fazer isso? Ali tinha um hexágono, o senhor está tirando, quebrando o desenho. Gente, a questão só me diz que ele pegou 6 vetores de módulos iguais e construiu um hexágono regular daquela forma. Aí ele me pede o módulo do vetor resultante da interação desses 6 vetores. Então eu vou escolher a forma que eu vou fazer. E como eu escolhi o método do polígono, eu estou interessado em juntar origens com extremidades. E é isso que eu estou fazendo aqui. Peguei o vetor 6 da forma que ele está ali e juntei a origem dele com a extremidade do 3. E é a mesma coisa que eu vou fazer com o vetor 5. Ó. Vou pegar o vetor 5, vou pegar a origem dele e vou juntar com a extremidade do vetor 6. Olha aqui, ó. O vetor 5. E vou fazer a mesma coisa com o vetor 4. Vou pegar a origem dele e juntar com a extremidade do vetor 5. Ó. Show de bola. E aqui, gente, se tratando do método polígono, o que seria o vetor resultante? Eu associei os 6 vetores usando o método do polígono, né? Origem com extremidade. E quem é o vetor resultante nesse método? Ele sempre sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último vetor. Então, esse aqui seria meu vetor resultante. Tranquilo? Só que ele não pede o vetor, né? Ele pede o quê? Ele pede o módulo desse vetor. Vou melhorar aqui. O módulo desse vetor. Show de bola. Então vamos lá, galera. Como é que eu vou calcular o módulo desse vetor? Primeiro, eu vou logo apagar essa numeração aqui porque não preciso mais. Essa numeração foi só para você conseguir visualizar
quais os vetores que eu estava movendo e onde que eu estava colocando cada um. Beleza. E no lugar eu vou colocar o valor do módulo deles, que é 8U. Tá? Vou colocar em todos. Ó. 8U aqui também. Aqui também vale 8U. Todos os vetores aqui valem 8U, né? 8U, aqui 8U também. E aqui também 8U. Beleza. Gente, eu quero descobrir o comprimento desse vetor resultante, que é a mesma coisa do módulo, tá? O módulo é o comprimento, é o tamanho do vetor, tá? Agora perceba, olhando esse vetor aqui que está na horizontal, eu posso fazer aqui essa linha tracejada do tamanho dele e trazer ele aqui para baixo, ó, tá? Então, se lá é 8 unidades, eu posso afirmar que aqui também é 8 unidades. Posso fazer a mesma coisa com esse aqui que está na horizontal. Projetar ele lá em cima, ó. Show. Aqui também será 8 unidades. Deixa eu melhorar aqui esse 8, né? 8 unidades, beleza? Eu quero fazer isso com todos eles. Por quê? Porque repare bem, se eu soubesse esse tamanho aqui, esse tamanho aqui, esse tamanho aqui e esse tamanho aqui, não era só somar esses tamanhos e eu teria o tamanho do Rzão? É só pensar assim, ó. Aquela coisa de vetores na mesma direção, né? Vetores na mesma direção e mesmo sentido. O que que eu faço? Eu somo. Se eu tenho aqui um vetor 2, aí eu tenho aqui também um vetor 3. Esses números aqui estão representando um módulo, tá? E aqui por último um vetor com módulo 4. Quem seria o vetor resultante? Ó, perceba que eu fiz o método do polígono aqui. Eu juntei origem com extremidade. Seria aqui, ó. O que vai da origem do primeiro até a extremidade do último. Só que nesse caso, como esses vetores são na mesma direção e mesmo sentido, o módulo desse vetor resultante é só somar o módulo desses vetores. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Então, é isso que eu estou querendo aplicar nessa questão, tá? Essa mesma ideia aqui. É essa ideia que eu vou aplicar nessa questão aqui. Só que eu preciso saber esse pedaço, né? Eu preciso descobrir esse pedaço, descobrir esse pedacinho aqui também, descobrir esse pedacinho e esse pedacinho aqui. Porque esses daqui eu já sei. Galera, vamos lá. Percebe que aqui tem esse vetor, só que ele está na diagonal. Então eu vou ter que decompor ele, tá? E como é que a gente faz? A gente pega aqui, né? Só para lembrar. A gente faz aqui em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. E aí aquele vetor ele está aqui na diagonal, 8U. E a gente pega a projeção dele no eixo X e a projeção dele no eixo Y, beleza? Só que para essa aplicação, o que me importa é horizontal, né? Porque esse vetor resultante está na horizontal. Então, eu não estou preocupado com a parte em Y desse vetor aqui, tá? Eu não estou preocupado com isso. Eu quero a componente X. A componente Y, para mim, não faz sentido. Então, eu vou decompor aqui, ó, esse vetor nessa componente dele, que a gente vai chamar de X. A componente X. Aqui, esse também está na diagonal. Também vou decompor na componente X. Professor, por que aqui é X, aqui também é X? Porque, repare bem, esses vetores têm módulos iguais. Logo, a componente X desse vetor que tem módulo 8 será a mesma componente X desse vetor que também tem módulo 8. Beleza? Então, aqui, ó, olha esse vetor, está na diagonal, vou projetar em X também. A componente X, está bem aqui, ó, X. Vou projetar esse aqui que também está na diagonal. Vou projetar esse aqui também está na diagonal na sua componente X, beleza? Então vamos lá. Vocês não concordam comigo que então o módulo do vetor R, repara que eu não coloquei setinha aqui, então estou falando de módulo. Não seria essa parte daqui para cá, X, mais a outra partezinha daqui para cá, 8, mais a outra partezinha daqui para cá, X, mais a outra partezinha daqui para cá, X também, mas a outra partezinha daqui para cá, 8, show de bola, mais a partezinha daqui para cá, fechei, ó, mais X. Tudo bem, agora eu vou aqui agrupar para poder somar, então vamos lá, ó, 8 mais 8, 16, mais eu tenho 4x, então 4x é a mesma coisa de 4 vezes x. Beleza, agora aqui, galera, presta atenção nesse detalhe, então quase chegando na resposta. Eu preciso calcular o módulo dessa componente x para eu encerrar a questão, beleza? Só que repare bem, para eu conseguir calcular
Módulo de componentes, quando eu decomponho o vetor, eu preciso de ângulo. Lembra lá que tem a questão do cosseno e do seno na decomposição? Então, repare bem, ó, essa componente x está bem aqui. Eu preciso ou desse ângulo aqui, ou daquele ângulo lá de cima, ó, desse ângulozinho bem aqui. Um desses dois já me serve. Por quê? Porque aqui eu fecho um triângulo retângulo e aí eu consigo associar, né, fazer as associações para achar o módulo desse vetor x. Gente, só que para você conseguir tirar esses ângulos aqui nessa questão, a gente precisava entender um pouquinho de geometria plana. Porque repare bem, ó, você teria que saber que um hexágono regular ele é composto de 6 triângulos equiláteros, que eu vou colocar aqui para você. Ó. 6 triângulos equiláteros. Opa, aqui ficou ruim. 6 triângulos equiláteros. Tá? 6 triângulos equiláteros. E qual é a característica do triângulo equilátero? A característica do triângulo equilátero é que ele tem 3 lados iguais e possui 3 ângulos iguais a 60 graus, tá? Então, aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus, aqui também é 60 graus, beleza? Agora, repare bem, esse vetor aqui não é o que eu numerei de 1, esse vetor aqui é o vetor 1. E ele faz que ângulo aqui com a horizontal? Olha, ele faz, esse vetor 1 faz com a horizontal 60 graus. Então, eu posso afirmar que aqui é 60 graus. Pronto, agora a gente tem condições suficientes para achar o módulo da coordenada x. Tranquilo? Vai ficar assim, ó, x é igual. Beleza. X é igual o módulo do vetor que gerou essa componente, que é 8. Tranquilo, 8, que multiplica. Repare que a componente x ela está com o ângulo está tocando nela, então está com o ângulo, então ela está com o cosseno de 60. Show de bola. Então x vai ser igual, vamos lá, 8, que multiplica, o cosseno de 60 é 1/2, tá? Eu vou simplificar aqui 8 com 2 e vou ficar com 4 unidades. Beleza. Então, eu vou substituir esse x aqui pelo módulo dele, que vale 4. Agora, a gente vai voltar para a continha e a gente vai conseguir resolver. Ó. R é igual a 16 mais 4 vezes 4. Tranquilo? Logo, R é igual a 16 mais 4 vezes 4 é quanto? 16. Muito bem. E chegamos à tão esperada resposta que o módulo do vetor resultante é 16 mais 16, que dá igual a 32 unidades. E onde é que eu tenho essa alternativa? Esse número na alternativa D. Show de bola. Agora, outra coisa interessante, gente, que a gente pode pensar. Quando eu calculei aqui o módulo desse vetor x aqui, que é a componente x desse vetor de módulo 8, eu posso substituir aqui, ó, por 4 unidades, aqui também por 4 unidades, só para você visualizar melhor ainda o que eu fiz aqui. Aqui também, ó, no lugar de x, 4 unidades. E aqui no lugar de x também, 4 unidades. Gente, repare bem. 4 mais 8, 12. Mais 4, 16. Mais 4, 20. Mais 8, 28. Mais 4, 32. A mesma resposta que a gente achou aqui, tá? Então, vocês percebem que a questão está finalizada. Uma questão bem interessante, bem legal. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Tenta fazer a questão, lê o enunciado, tenta fazer. Não conseguiu? Solta o vídeo, vê como eu começo a fazer, aí volta, tenta fazer de novo. Aí não está conseguindo ver mais um pedacinho do vídeo. Esse exercício de ir tentando e olhando o vídeo, tentando, vai fazer você conseguir ter um raciocínio lógico, tá? Então, gente, bons estudos para vocês. O vídeo tá aí, se quiser voltar, reproduzir mais rápido, tá aí para vocês. Deus abençoe e bons estudos.